Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais 10 minutinhos de fé, então fica ligadinho e vem comigo. Eu intitulei essa mensagem de hoje como O Soldado Ferido. Você se acha um soldado forte, vibrante, que está preparado para lutar? Ou você foi para a guerra e lá durante a guerra você teve alguns problemas e aí você tomou umas... Sabe, quando você está lá na guerra e de repente pode acontecer que algumas coisas entrem em você e essas coisas te fazem mal e você se torna um soldado ferido, triste, acabrunhado. E você aí, então, você não consegue olhar para frente e retornar a ser um soldado preparado para a guerra. Vamos falar disso hoje. Vamos lá, pessoal. Bem, nós aqui na Terra estamos passando por esse lugar para sermos usados para a glória de Deus. Nós todos, tá, gente? Todos os seres humanos, eu estou falando. Todos os seres humanos. Então, Deus nos criou como filhos, como pessoas, à imagem e semelhança dele. E nos deu um propósito. Todos nós temos um propósito de estarmos aqui. E aqui nesse mundo, nós passamos por lutas, por guerras. E muitas vezes essas guerras, elas nos deixam tristes, acabrunhados e nós não sabemos como reagir a essa situação. Eu quero ler aqui um texto bem pequenininho, tá, gente? 3 versículos. 2 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Tá? Vou colocar aqui o óculos porque não dá mais sem ele. Então vamos lá. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, gente, aqui nessa parte, Paulo está ensinando para o seu amado discípulo Timóteo o que fazer a combater o bom combate da fé, né? Todos nós sabemos que Paulo foi um grande apóstolo que passou por grandes situações difíceis na época do início da igreja. Então, a gente às vezes pensa, poxa vida, Paulo viveu há tantos anos atrás e ele passava por lutas e essas lutas ele enfrentou e nunca deixou Cristo. Bem, hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós estamos numa guerra onde nós não podemos ver, onde a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, diz Paulo lá em Efésios, e sim contra as potestades celestiais no reino espiritual, aquelas que nós não podemos ver. Mas essas coisas da vida, essas lutas que nós enfrentamos, muitas vezes nos deixa abatido, nos deixa triste, nos deixa para baixo. E nós às vezes achamos que por nós estarmos em uma igreja, aquela igreja vai ter a obrigação de te sustentar e de te salvar, né? E de te ajudar. Eu ouvi uma frase essa semana que me chamou muito a atenção, de uma pessoa que falou para mim. Eu perguntei para essa pessoa, querida, e aí como é que você tá? Você ainda tá na igreja? Você ainda tá com os irmãos? Você tá bem com Jesus? E ela falou para mim, não, eu me decepcionei muito com algumas pessoas. E aí eu saí da igreja. Gente, isso se chama o soldado ferido, tá? A igreja, ela é um hospital. E o hospital, ele precisa cuidar desses soldados feridos, tá? Porque a luta fora é muito grande. Mas nós não devemos esquecer que por nós estarmos feridos, nós temos um comandante nessa guerra.
Quando eu faço discipulado com uma pastora muito querida, que me aconselha bastante, ela uma vez, eu estava passando por uma situação difícil, ela chegou para mim e disse: Marlinda, não se esqueça, a guerra não é sua, você é apenas um soldado, a guerra já está ganha, a guerra é de Deus. Então, meus queridos, eu gostaria que vocês lembrassem que a sua guerra, ela já foi vencida na cruz do Calvário. E você já é um vitorioso. Se você está abatido, cabisbaixo, decepcionado com homens, não esqueça, Cristo não decepciona. Cristo não nos deixa só. Cristo nos faz sempre vencer a guerra. Nós temos que nos lembrar que homens falham, que pessoas erram, porque nós também não somos perfeitos. E às vezes nós, por estarmos inseridos em algumas igrejas, e isso eu estou falando de um modo geral, tanto faz ser uma igreja católica, como uma igreja evangélica, ou que igreja você seja, você está inserido e está lidando com pessoas. Então lembre-se, você tem defeitos, as pessoas também. A igreja é um hospital, nós estamos ali para ser tratado. Muitas vezes a sua ferida pode ser no seu braço, mas a ferida do seu irmão pode ser no coração. Ou a sua ferida pode ser na sua cabeça e a ferida do seu irmão pode ser apenas na pele. Então, cada pessoa que está ali, ela está sendo tratada por Deus. E Deus está usando todas aquelas vidas para se tratarem, tá? Ninguém é maior do que ninguém. Eu sei que pessoas decepcionam, mas eu gostaria de lembrar para você que aquele que é o general da guerra, aquele que é o dono da guerra, é sempre vencedor, é Deus. E Deus não vai te abandonar. Então, para que Deus não vai te abandonar, então nós temos que estar unidos com essas pessoas, porque essas pessoas nos fazem crescer. Quando a gente recebe Cristo, a gente tem que entender que Cristo passa a ser o nosso cabeça. E se Cristo passa a ser o nosso cabeça, nós somos o corpo. E o corpo de Cristo, ele não é feito só de um dedo, ou só de uma mão, ou só de um braço. Ele é feito de tudo, de todo o corpo. Ele é feito de tecidos, de órgãos, de músculos, tá? De sangue, de carne. Mas ele precisa de tudo, de todos os membros. A Bíblia fala também lá em Coríntios que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Paulo explica bem direitinho que o olho precisa da boca, que a boca precisa do nariz, que o nariz precisa do ouvido, que a gente precisa do tato. Então isso significa que nós precisamos uns dos outros para que nós venhamos a crescer. E muitas vezes essa convivência com essas pessoas nos causam feridas, mas lembre-se que essas feridas também são tratadas quando nós estamos juntos com pessoas. Você não vai ser curado se você estiver só. Você não vai ser tratado se você se isolar. O isolamento, a falta de comunhão com pessoas te deixa ferido. Lembre-se, se você quer curar a sua ferida, você precisa de outras pessoas para que a sua ferida seja curada. Eu gostaria de contar para vocês a história de um soldado ferido. É uma ilustração, tá, pessoal? Existia um soldado que tinha lutado muito na guerra e sempre ele vencia as batalhas. Mas ocorreu que um dia ele lutou e ele ficou muito ferido e muito machucado. Então ele foi para o hospital. Lá no hospital, ele estava sendo cuidado pelas pessoas, pelos enfermeiros. E ele chegou para os enfermeiros e disse: olhem, por favor, eu não aguento mais sofrer. Eu estou sofrendo demais, eu estou entre a vida e a morte e eu não suporto mais essas dores. Será que vocês não poderiam me dar um remédio para eu morrer de uma vez e acabar logo com esse sofrimento? Então, os enfermeiros e os médicos disseram para ele: olha, nós não podemos
Nós não temos a autorização de tirar a sua vida. Só existe uma pessoa que pode te dar essa autorização. Aí ele disse: então quem é essa pessoa que pode me dar a autorização? Porque eu quero essa autorização, eu não quero mais viver, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais tanta dor. Então eles disseram: escreva uma carta ao rei. E ele prontamente escreveu uma carta ao rei explicando tudo que ele estava passando, que eram muitas dores e muito sofrimento, e ele queria morrer. E o rei autorizasse que dessem a morte dele. Então aí passaram muito tempo. Depois de alguns dias, a carta chegou como resposta, outra carta para ele. E ele abriu a carta, muito eufórico, disse. E começou a ler a carta. O rei falou assim: meu soldado querido, você lutou tantas guerras por mim. E eu tenho muito orgulho e alegria de tudo que você fez para mim. Você venceu muitas batalhas. E eu sempre pude contar com você. Então, nesse momento que você está passando, eu gostaria de lhe dizer que eu continuo contando com você. Eu continuo do seu lado com você, prontamente para lhe ajudar. Eu quero pedir a você que não desista, que lembre-se de todas as vezes que você venceu por mim. Então, meu querido, eu prontamente lhe peço, não desista e vença mais essa guerra para o seu rei. Trazendo para a nossa vida, eu gostaria de dizer para vocês hoje: você está ferido, você está cansado, então vença mais esta guerra para Jesus, por Deus. Vença para o seu rei, não desista. Não desista porque está difícil, não desista porque você está sofrendo. Saiba que o dono da vitória é o Senhor. O dono da guerra é o Senhor. E Ele já lhe deu a vitória. Então, não desista. Vença para o seu rei. Tá? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. E se você gostou dessa mensagem, então dá um joinha. Compartilhe o vídeo com os seus amigos, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. E até a próxima. Tchau!